Olá, boa noite. Eu sou a Márcia de Lourdes Ferreira da Silva e estou concorrendo ao cargo de pedagogo do concurso do Estado do Paraná. Venho aqui apresentar o meu plano de ação com o tema Etapas de Observação em Sala de Aula. Situação problema é solucionar a infrequência dos estudantes e intramuros com situações devido a problemas com colegas ou com professores. O público-alvo será os docentes e os estudantes da turma do ensino médio 2B, período da manhã, do Colégio Estadual Paulo Alencar. O objetivo geral é observar a atividade do professor em sala de aula com a atividade mão na massa, para atingir o estudante que estão com infrequência e que estão retornando para a escola após a busca ativa do pedagogo. As ações a serem desenvolvidas é, primeiramente, conversar com esse professor na sua hora atividade para relatar ao mesmo que será feito esta observação. E que não é um momento de punição, de avaliação deste professor, e sim um momento para buscar estratégias de como ter e atingir esses alunos na aprendizagem, que todos ganham. Após essa conversa, e que também retomar com esse professor, que é um momento formativo em serviço. Organizar com esse professor um instrumento, para esta observação em conjunto com o mesmo. Na atividade de observação, quando o pedagogo for e agendar esse dia com o professor e horário, ele estará entrando em sala, estará no fundo da sala, somente para observar a aula do professor. Ali, tomará notas da introdução que o professor trará dessa atividade, se é uma atividade que os alunos já estão vendo ou que estão vendo nova, se estão vendo, se ele retomou da aula anterior, para que os alunos recordem, como que vai ser feito, a parte prática. Então, ali, após ele fazer toda a parte fala teórica, se ele também dá este tempo para que os estudantes consigam falar sobre o conhecimento que eles têm a respeito a esse tema da aula. Após, será início a atividade prática ali, a mão na massa do aluno. E aí, este professor consegue fazer com que os alunos participem, que eles interagem entre si com respeito mútuo. Essas atividades e esses recursos dessas atividades que o professor trouxe, está sendo adequado para essa turma? Essa interação desses estudantes com essa atividade está sendo prazerosa para esses estudantes? O conteúdo foi ministrado numa gestão de tempo adequado para que os alunos consigam elaborar? Essa atividade tem um objetivo e uma sequência lógica, começo, meio e fim, para que os alunos consigam entender essa sequência? O clima
clima na sala de aula desses alunos, nesse momento dessa atividade? Como que está sendo? Esse professor consegue ter um diálogo com todos os alunos de igual para igual? E após essa atividade, essa conclusão dessa atividade, esses alunos estão conseguindo dar desenvolver, consegue explicar o que a conclusão deles com facilidade? Todos conseguem? Os que não conseguem, será que os outros também conseguem ajudar? Porque a interação da mão na massa é que todos colaboram com os outros, eles aprendem juntos. Porque não é só o professor falando, só o professor dominando o conteúdo. E sim, ele tem a participação, mas ele sempre vai ser o mediador da aprendizagem. Após essa observação, o pedagogo se retirará da sala e, após o término da aula do professor, no momento, a gente conversa e a gente reagenda o momento de dar esse feedback desta aula para o professor. Esse agendamento dessas observações vai ser semanal com o professor. Tanto observações, marca o dia e depois o feedback, o retorno com esses professores. Nas ações, no acompanhamento dessas ações, que vai ser o feedback, o pedagogo já traz com as ferramentas digitais a infrequência desses alunos, né? Ver o índice de frequência com essas aulas, se aumentaram, se continuaram tendo ainda em frequência, e sentamos juntos para conversar e o pedagogo colocar toda essa observação dos pontos positivos da aula, que tem que ser em primeiro lugar para o professor, que a aula foi rica, que a aula foi participativa, que o pedagogo conseguiu ver que os alunos se entrosaram nessa aula. Então, todo esse feedback a gente passa para o professor dos pontos positivos. Mas não podemos esquecer também que em alguns momentos a gente vai ter os pontos que precisam ser, que estão mais fragilizados na aula. Então, é neste momento que a gente fala para o professor que a gente pode montar umas estratégias para poder sanar essas fragilidades. Então, daí a gente coloca se foi o material, qual o material que foi visto, se teve algum aluno que ainda não conseguiu interação com esse grupo, se esses alunos que a gente está mais preocupado, porque a gente resgatou um deles ao retorno da escola, se eles estão conseguindo também fazer essa interação e como a gente pode construir essas estratégias. Após a construção dessas estratégias com o professor, faremos e daremos um tempo para que o mesmo possa dar esse retorno da aplicação das estratégias. Então, a gente marca com o professor esse tempo, deixamos ele aplicar e ele retorna para passar o que deu certo e o que não deu certo das estratégias para atingir todos os alunos. Neste momento, a gente também passa para esse professor que temos também como referência o Doug Lonov, que tem as 40 técnicas para que o professor consiga ser um campeão de audiência
em sala de aula. A forma de como conversar com esses estudantes. Porque o professor também tem que ter essa habilidade. Pode fazer o envolvimento desses estudantes em algumas mídias, né, digitais. Trazer esse estudante que está querendo sair, puxar ele novamente, é atrair ele. Então, nós apresentamos essas técnicas também para o professor. E com isso, no final, sempre quem ganha é o aluno. Porque o mesmo vai ter as suas aulas ricas e vai ficar mais presente nas aulas. E o seu aprendizado vai ser muito mais fácil. Então é isso. Muito obrigada.